beleza? Beleza. Vamos lá. Então, o que é análise PR? Análise é quando eu. Perdão. Análise é o processo, né, que a gente vai verificar se o algoritmo ele possui eficiência. Quando a gente fala de eficiência, é tempo e espaço. Então, o algoritmo é rápido, gasta pouca memória, que são critérios objetivos, mas também sobre simplicidade e generalidade. Ou seja, esse algoritmo é simples. Algoritmos simples tendem a ter menos bugs. Então eu sempre vou preferir utilizar, né, implementações e algoritmos que são mais simples para resolver o mesmo problema do que algoritmos mais rebuscados e complexos. E generalidade, né? Se meu algoritmo que tipo de entrada ele recebe e o quão amplo, né, ele resolve esse problema. Imagina que eu tivesse um algoritmo de ordenação, perdão, um algoritmo de ordenação que ordena só se apenas um elemento estiver fora da ordem. É um pouco estranho esse algoritmo, né? Não serve para muita coisa. Geralmente eu tenho uma desordenação um pouco mais caótica, considerando até de todos os elementos estarem desordenados. Então, na análise no projeto, a gente vai passar pelo entendimento do problema, decidir se a computação vai ser aproximada ou exata. No caso da maratona, vai ser sempre exata. A gente vai projetar o algoritmo, vai provar que o algoritmo é correto, vai analisar, que é o foco dessa aula, e só então a gente vai programar. Essas duas partes são importantes. Na maratona, você vai fazer análise e raramente você vai implementar um algoritmo que você não analisou, mesmo que superficialmente. E por que isso? Porque programar leva tempo, analisar nem tanto. Então, quando eu analiso e eu sei que aquilo já não é factível, para que eu vou escrever o código? Eu já economizo esse tempo. O tempo de fazer, o tempo de ver que vai dar tempo limite excedido, ou memória limite excedida, e ter que voltar para o mesmo ponto que eu estava antes. Tá? E aí eu gostaria de te perguntar, eu não lembro que semestre você já pegou o circuito digital? Peguei sim. Pronto, então lembra lá o que significa dizer que o processador tem 1 GHz de frequência? Significa que ele trabalha, tipo. Esse é o ciclo de clock dele. Tipo, ele, a cada. Dividindo pelo um sobre isso aí, vai ser, tipo, quanto tempo que demora para ele realizar um ciclo. Perfeito. E aí a gente tem instruções que podem levar um ciclo, 2 ciclos, 5 ciclos, enfim. Então a gente tem é exatamente isso, né? A frequência que o processador trabalha, consequentemente eu sei quanto tempo leva, né? É, para cada quanto tempo leva para executar cada ciclo. E aí eu trago algumas perguntas, né? Será que 4 GHz é muito? Né? A gente tem um i9 aí com 10 núcleos hoje, será que isso é muito? Né? A gente falou assim, poxa, a gente tem 2024 e a maioria dos processadores não são acima de 4 GHz, né? Isso por questões de temperatura. É muito difícil colocar é, um oscilador tão rápido em um espaço tão pequeno que gere uma determinada energia que não esquente o suficiente para causar um problema. Então, é muito importante isso porque nossa máquina na análise é uma máquina teórica, mas é uma máquina teórica que ela também tem reflexos na realidade. Então, quando eu falo de. A gente vai falar aqui dos processadores que a gente vai estar analisando em média aqui, são processadores de 1 MHz, né? O conteúdo é um pouco antigo, então as métricas eram feitas quando não tinha ainda processadores com gigahertz. Mas a análise se aplica de maneira igual. Então, a primeira coisa que a análise vem desmistificar, isso não só para maratona, mas para a vida real eu tenho uns 96 GB de memória RAM, tenho um processador de 4 GHz. Nada disso ainda é rápido e grande o suficiente para resolver os problemas reais da computação, aqueles problemas que são os mais difíceis e que até hoje não existem soluções ótimas e existe a procura aberta de uma pesquisa, né, para entender se sequer existe uma solução ótima, né? Pode ser que essa solução nem exista. Então, aqui a gente faz um pouco do link com os circuitos, com a arquitetura, de como isso afeta a produção do nosso software. E claro, se você pegar um processador
50 MHz, obviamente todos os valores vão mudar, mas a nossa análise aqui ela é em cima de um processador teórico, né? Ela serve para servir como base e ela pode ser transferida proporcionalmente para qualquer máquina real. Os valores não vão ser exatos, mas as proporções sim. Então a gente está interessado aqui na diferença entre proporções e não no tempo exato. Mas quase sempre o tempo que a gente calcula é muito próximo do tempo real. E aí eu vou falar de algumas ordens de grandeza, né? Então, para cada N que eu tenho, né? Então eu tenho 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 e 1 milhão. Se eu aplicar log N nessas entradas, mesmo para 1 milhão eu tenho um valor pequeno, né? 20. Para N é linear, então é 1 para 1. Para N log N, e aqui quando a gente fala de log, como está falando de análise de algoritmo, sempre vai ser na base 2. Então, mesmo que não tenha ali, assume-se que é a base 2. Então, para n log n, o que era 10 a sexta, por exemplo, ficou 2 vezes 10 a sétima. Não é muito maior do que 10 a sexta. Agora, para n quadrado, o que era 1 milhão, virou 1 trilhão. Né? O n ao cubo, né, porque era 1 milhão, virou alguns quintilhões aqui, acredito eu. 1 quintilhão. Não sei se é o nome correto, mas assim, 10 a 18, né? Para exponencial, que foi o caso que a gente analisou na aula de programação dinâmica lá, né, que Fibonacci ou a mochila, que gera todos os subconjuntos, que é 2an, se eu tivesse 100, eu já precisaria, se eu tivesse um tamanho exponencial, né, eu já precisaria de 10 elevado a 30 ciclos, né, para processar isso. E fatorial nem se fala. Com 100 fatorial eu já tenho um 10 elevado a 157. Então, o que são essas funções? Né? Que são funções polinomiais e logarítmicas, né? Que a gente já conhece, mas a gente vai pegar essas taxas de crescimento, com aquele clock do processador. E quando a gente junta, a gente tem uma tabela de tempo. Então, por exemplo, para 10, todas as funções, exceto a fatorial, né, dá menos de 1 segundo. Então, o que a gente tem de aqui? Para toda entrada pequena, qualquer algoritmo serve. Tá? Tem até uma piada que diz que todo problema da... como é? Eu não lembro exatamente, né? Mas fala assim, quem não conhece acha que todo problema da ciência da computação pode ser resolvido por dois laços alinhados. Né? Porque muitas soluções podem ser feitas assim, mas o tempo nem sempre é factível nessa situação. Então, aqui não tem de log n, né? Mas log n vai ficar sempre abaixo de 1 segundo aqui para tudo. Então, acho que nem faz sentido colocar. Mas se a gente pensar, por exemplo, em 1 milhão, quando eu tenho n, vai ser 1 segundo mais ou menos aqui, se a gente considerar uma máquina que está ali executando 1 MHz e considera cada operação levando um ciclo, né? Por isso que é tudo aproximado. Tem operações lá... Você já pegou a arquitetura? Peguei a arquitetura sim. Então você sabe, vai ter operações lá que vai durar um ciclo, vai ter operações que vão precisar de 3 ciclos na pipeline do processador. Então a gente faz uma estimativa média. Claro que função faz tudo e mais alguma coisa não vai levar um ciclo, né? Se eu botar dentro de um laço de repetição. Mas se eu somo dois números, se eu faço uma comparação, né? A gente sabe que desvio condicional leva de 20 a 60 nanosegundos dependendo do processador, ou seja, são 2, 3 ciclos ali. Mas vamos considerar tudo como se fosse um, porque isso simplifica a nossa análise, né? E aí, o que acontece? Se eu faço se eu tenho ou seja, para cada um eu executo para cada um eu preciso olhar todos os outros, né? Então, no caso de uma matriz, por exemplo, lá no grafo, né, que você tem que percorrer. Por que você toma TLE? Porque um algoritmo linear ou linearítico levaria de 1 a 25 usos nesse processador aqui. Só que quando você faz a matriz, você tem que percorrer todos, né, n por n, ou seja, n ao quadrado. Se a matriz é quadrada e você tem n linhas e n colunas, para cada uma das n linhas, você vai ter que percorrer as n colunas, que vai dar n ao quadrado.
Então, com uma máquina ali de 1 MHz, isso aqui daria 12 dias, comparado a um algoritmo linearítico que levaria 20 segundos, por exemplo, né? Se a gente piorar isso um pouquinho e for para n ao cubo, levaria 31 mil anos para esse algoritmo terminar de executar. Então, o que, que a gente sabe aqui? Quando eu aprendo a fazer análise e eu sei qual é a minha máquina, eu sei qual é a minha entrada e eu sei a complexidade do meu algoritmo, concorda que tanto faz pra gente se isso aqui vai levar 31.710 anos ou 30 mil anos? Assim, ainda vai levar 30 mil anos. Então, não, por isso que o valor exato ele não se faz necessário, porque em qualquer um dos dois casos é infactível um computador ficar 30 mil anos executando para dar uma resposta sem faltar energia, sem quebrar, sem desgastar. Enfim, todos os fatores necessários não faz sentido. No caso de exponencial, né, com 100 eu já levo quase com um exponencial de base 1,5, né? Coisa que não acontece, mas só para critério de comparação, já leva quase 13 mil anos. E se fosse de base 2, né, praticamente um quintilhão de anos também. Então perceba, se meu algoritmo é exponencial eu tenho 100 aqui, eu sei que eu não vai. É aquela hora que você coloca para rodar e fica lá esperando e o terminal fica parado. Então ele vai parar de executar depois desse tempo todo. Mas se for 10 a 17 anos ou 10 a 16 anos, é aquilo, não tem importância. Então por isso que existe essa análise assintótica, porque em determinados aspectos não me interessa muito essa margem de erro, porque já está no intervalo que não é factível para o meu programa. Bom, e aí a gente vai falar, né? A gente falou ali de entrada, falou de tamanho, e aí a gente tem algumas coisas aqui que são os casos de eficiência, né? Que a gente tem o pior, o melhor e o médio caso. E aí cada algoritmo ele vai ter um comportamento diferente, né? Então, tanto no tamanho, mas também na natureza dos dados. E tem algoritmos que performam bem em um conjunto de dados e não performam tão bem em outro conjunto de dados, às vezes do mesmo tamanho. Então é um segundo elemento a se considerar. Então, por exemplo, quando a gente fala do pior caso, nessa busca sequencial aqui, você consegue me dizer qual seria o pior caso para essa busca? O pior caso seria ter que atravessar todos os números para chegar até o final. Exato. Você viu a infraestrutura de dados, você fez com Pamela? Isso, desculpa, Então meu. ela deve ter falado sobre, né? Aham. Bacana. Então você sabe que o melhor caso ali é caso tenha no primeiro elemento, né? E qual seria o médio caso aqui de uma busca sequencial? Médio caso? Sim. O médio caso eu já não lembro direito, mas eu acho que eu acho que era dividido por dois. Se você pegar a gente tem uma análise probabilística para dizer qual seria o médio caso. No caso da lista, é que Uhum. ele apareça no meio, né? Quando você faz a Uhum. equação, vai dar exatamente 50%, que é aparecer na metade do vetor. Mas aí vamos pegar o segundo caso de cima, né? Qual seria o melhor caso de uma busca binária? Melhor caso de uma busca binária é ele já achar no meio. Correto, então já não é no início. Então a gente já pega Aham. né, a mesma busca, mas já cai em outro lugar. Qual seria o pior caso de uma busca binária? É, ele vai ficar fazendo esses cortezinhos, então, tipo, o pior caso da busca binária já vai ser melhor do que o do vetor de baixo, porque, tipo, o vetor de baixo vai ter que atravessar tudo. Só que a busca binária, tipo, não. Vai cortar no meio sempre os vetor, fazer uns vetorizinhos, assim, pequenininhos, para poder encontrar um número, né? Então, em pior caso, pelo que eu lembro, eu acho que é logaritmo. No caso, essa é a complexidade dele, mas quando é que acontece o pior caso? Melhorando a pergunta, na busca binária. Ah, quando acontece o O pior pior caso, caso, é quando isso. ele não consegue encontrar e ele vai ter que cortar o vetor até ficar um só. Exato. Ou seja, ele vai procurar tudo, vai chegar no limite, mas não vai ter achado ninguém. Então, encerrou. Uhum. Como você falou, e a gente vai ver, o pior caso da busca binária
é melhor do que o pior caso da busca sequencial. E aí o que que acontece? Qual seria o melhor caso, o caso médio da busca binária? Rapaz, essa eu já não sei. Eu também não, tá? Pra te dizer agora não, a gente pode dar uma pesquisada depois, mas o que eu quero falar é que é exatamente isso. Não tem um interesse da gente necessariamente saber qual é o médio caso de muitos algoritmos. E, diferente da busca sequencial, raramente é fácil dizer qual é o médio caso. O melhor caso e o pior caso quase sempre é imediato ali. Mas o caso médio é muito difícil de dizer na maioria das vezes e requer uma análise probabilística, tá? Então a gente vai falar sobre o médio caso, mas a gente não vai se importar tanto com ele nesse momento e durante muito tempo dessa jornada também, exceto em casos muito específicos. Bom dia, Vinícius. Está falando aqui um pouquinho de análise. Eu só falei aqui sobre o tamanho das entradas, mas eu vou voltar nisso depois também. Tá? E aí vamos fazer uma análise aqui empírica, né? Vamos tentar descobrir a complexidade aqui do Bubble Sort, né? O primeiro algoritmo ali de organização que vocês aprendem quando chegam no curso. E aí o que que acontece? As execuções são de cima para baixo, cada laço interno é de cima para baixo, cada laço externo é da esquerda para a direita. Então aqui, logo na primeira iteração, né, do laço de fora, eu tenho 5 elementos ali. Eu não preciso começar do zero, concorda? Porque eu sempre estou olhando para o primeiro e para o último e eu estou olhando sempre em pares. Então eu já posso começar na frente porque eu vou olhar esses dois pares aqui. Não vai fazer muita diferença. E aí o que que acontece, né? Como você já conhece, o Bubble Sort vai trocando de 2 em 2, né? Ele percorre o vetor. 8 e 2, por exemplo, 8 é maior do que 2 então troca. 8 é maior do que 3, troca. 8 é maior do que 5, troca. 8 é maior do que 1, troca. O 8 está ordenado. Tá? Mais uma vez, né? 2 é maior do que 3, não. 3 é maior do que 5, não. 5 é maior do que 1, sim. Troca. 5 está ordenado, mesmo para o 3, para o 2 e para o 1. No final, o 1 vai estar ordenado, porque todos os outros elementos estão ordenados. Então, e aí o que que acontece aqui? Ó? Percebe que no código do Bubble Sort, aqui eu vou executar n menos 2 vezes, né? De 0 até n menos 2. Tá? E fora do Bubble Sort também, aqui eu vou executar n menos 2 vezes. Concorda? Então assim, porque aqui ele já fez um pouco otimizado, mas se a gente botar tudo do zero aqui, se for, então para cada uma dessas execuções ele vai executar n menos 2 vezes aqui. Então vai ser n menos 2, mais n menos 2, mais n menos 2, mais n menos 2, mais n menos 2, n menos 2 vezes. Não é o mesmo que fazer n menos 2 vezes n menos 2? Sim. Pronto. Então, veja que eu tenho uma comparação, eu tenho uma atribuição, eu tenho 3 atribuições aqui, 3 operações aritméticas e uma comparação. Uma comparação e um desvio condicional. Como eu falei, né, para quem fez arquitetura sabe que cada uma dessas operações vai custar alguns ciclos. Mas para a gente, na análise, vamos considerar isso aqui como uma operação só, porque são operações elementares. Tá? Muitas vezes até o compilador vai otimizar isso. Então, claro, se eu tiver uma função aqui que calcula raiz quadrada, eu já não sei se necessariamente eu posso contar como 1. Como é que essa raiz quadrada está sendo feita? Se for com a busca binária que a gente fez, já não é 1, é log n. Então a gente tem que entender também que quando eu jogo uma função, algo que eu não sei o que está acontecendo, eu não posso dizer assim, é 2 laços, então é o n de cima vezes o n de baixo e acabou. Não é assim. Né? Mas em operações elementares, a gente pode considerar que tudo isso aqui vai levar um ciclo. Tá? Então, como aqui, nesse caso aqui um pouco mais otimizado, né? Está executando n-2
e n menos 2, geralmente o bubble sort canônico é n vezes n menos 1. Mas de qualquer forma, isso aqui vai dar n ao quadrado mais 2n mais 4, né? Ou menos 4. N ao quadrado mais 2n menos 4, né? Que é a equação que gera isso daqui. A gente vai ver um pouquinho mais para frente que isso quer dizer que ela está limitada pela função n ao quadrado, tá? E é dessa forma que vocês podem, no algoritmo de vocês, fazerem essa análise para saber qual é a complexidade daquilo, né? Numa busca sequencial como aquela, por exemplo, eu vou ter só um laço percorrendo e comparando. Quando eu acho, eu retorno. Ou seja, eu estou fazendo, né, de 1 até possivelmente n vezes. Então a complexidade vai ser n. E assim a gente associa aquelas funções polinomiais, né, e logarítmicas que a gente conhece da matemática com a taxa de crescimento de um algoritmo. E aqui quem diz a entrada, né, é o tamanho do vetor. Então todas as funções vão ser baseadas no tamanho do vetor. O grafo pode ser baseado no tamanho dos vértices, pode ser baseado no tamanho das arestas. Tem lá, né, o BFS lá, acho que é V de E ao quadrado. Não, é V mais E. Então, quer dizer que a BFS tem uma complexidade da quantidade de vértices mais a quantidade de arestas. Por quê? Porque você, em geral, pode ter que passar por todos os vértices e todas as arestas para achar o caminho, né? Talvez o caminho esteja nos primeiros níveis, talvez esteja no último. Então, assim a gente vai fazendo essa análise empírica ali, que não é uma análise formal, não preciso provar, mas ela já é boa o suficiente para a gente poder saber como é que a gente vai operar. E aí, mais uma vez, se tratando aqui do tempo, porque eu não vou voltar muito nesse tema. Então, por exemplo, ó, se eu tenho lá, aqui está baseado em 10 a sexta, né? Mas a gente vai considerar 10 a nona, porque nossos processadores hoje têm de 1 GHz para cima. E por isso que eu falei que se 4 GHz era muito, né? Porque, bom, de 1 GHz para dividir por 4 não vai fazer tanta diferença. Quando, tipo, em vez de ser 12 mil anos, eu vou fazer isso em 3 mil anos. Não faz muita diferença nesse aspecto. Então, por mais que tenhamos processadores mais rápidos hoje, eles ainda não são rápidos o suficiente para resolver determinados problemas. E aí fica na análise do algoritmo encontrar algoritmos mais eficientes. Se eu não posso aumentar a velocidade do processador, eu posso achar algoritmos que fazem menos operações. Então, quando vocês veem um problema lá, por exemplo, que é ou que tem uma entrada de 10 a quinta, né, e o limite de 1 segundo, vocês não podem fazer n ao quadrado, porque n ao quadrado é 10 a quinta ao quadrado, que dá 10 a 10. Quando eu divido 10 a 10 por 1 GHz, né, que é 10 a 9, vai sobrar 10. Ou, perdão, quando eu faço 10 a 9 dividido por 10... 10 a 10 dividido por 10 a 9, vai sobrar 10. Esses 10, né, hertz, 1 sobre hertz, período, é o tempo, vai sobrar 10 segundos. 10 segundos é maior do que 1 segundo. Ora, se esse algoritmo, se essa entrada é 10 a quinta e meu algoritmo eu vi lá que é quadrático, ele vai passar 9 segundos do tempo limite. Concorda que se o limite é 1 segundo, não importa se vai passar 5 segundos ou 10, de qualquer forma já está fora do limite? Então, tanto faz. Eu sei que um algoritmo quadrático não vai me atender naquele ponto. E aí eu já sei que é n log n. Porque quando eu fizer 10 a nona, né, dividido por 10 a quinta vezes log de 10 a quinta na base 2, eu vou ter mais ou menos um 10 a sexta aí, né? Então vai ser 10 a sexta dividido por 10 a 9, vai ser 1 milissegundo. Concorda que se for 1 milissegundo, 20 milissegundos, 150 milissegundos, todos eles estão abaixo de 1 segundo? Então também não importa, né? A menos que eu queira de fato ver ali a velocidade exata diminuir, mas o tempo de prova, se é 1 segundo e passar em 999,9999 milissegundos, tá passado, tá? Então, assim que a gente vê a entrada de um problema,
e entende se aquele algoritmo ele vai ser factível ou não. Se eu pensei em algo que é quadrático, eu nem programo, porque não vai passar, vai dar TLE. Então, a partir de hoje, você já sabe. Vou fazer um algoritmo, a menos que ele exija uma complexidade muito grande, eu já sei se ele vai dar TLE ou não. Ele pode ser uma solução, mas não naquele espaço de tempo que o problema restringiu. E aí uma coisa que eu falei na aula de programação dinâmica, e eu vou repetir aqui, falei brevemente, mas aqui a gente consegue ver. Tem uma coisa chamada loop invariante, tá? Eu não vou me estender nela, mas vocês podem pesquisar depois. E o loop invariante é aquilo que prova, que mantém, né, um laço de repetição, é utilizado para provar que um laço de repetição, né, um algoritmo em si, ele está correto. Né? Ele está correto não porque eu fiz certo, mas matematicamente correto, é o que eu quero falar. Então, se vocês verem aqui, ó, na primeira interação do bubble sort, o último elemento está ordenado. E aí, na segunda interação, o penúltimo está ordenado. Na outra interação, o antepenúltimo está ordenado. E os dois últimos, eles estão no final do algoritmo, eles ficam ordenados. O que é invariante aqui? Quando eu entro no algoritmo a primeira vez, é como se eu não tivesse elemento nenhum. Se eu não tenho elemento nenhum, meu conjunto já está ordenado. Trivial. Quando eu executo a primeira leva de operações, no final eu já saio com um elemento ordenado. Na segunda vez eu tenho dois elementos ordenados. Concorda que se na terceira vez eu desordenasse um dos elementos anteriores, poderia ser possível que esse algoritmo nunca parasse? Porque toda vez eu ordeno um, mas outro desordena. Então, a invariante é, ao início do algoritmo, eu tenho um vetor ordenado, o vetor, que é o conjunto vazio. Beleza, Pedro? A partir de cada elemento que eu ordeno, a cada interação, eu vou ter pelo menos mais um elemento ordenado na posição correta. Quando eu saio do vetor do laço de repetição, quando eu saio do algoritmo, todos os meus elementos têm que estar em ordem, né? Isso é uma invariante, isso é algo assim, é uma hipótese que eu suponho inicialmente e eu preciso fazer ela ser válida pelo algoritmo. Se em algum momento um dos elementos ordenados se desordena, então eu quebrei minha invariante, né? E isso faz com que meu algoritmo no final, em algum momento, em algum caso, esteja errado. O lance da busca binária é se a gente assumir a invariante de que o ponto médio está sempre entre os dois intervalos LR, a gente vai ver que quando eu somo o primeiro para dividir, ele vai sair. Eu quebrei minha invariante. Consequentemente, a gente viu que isso gerou um erro no passado. Então, a invariante serve para provar que está correto. Em tempo de prova, vocês não vão supor invariante, vocês não vão tentar provar porque não dá tempo, né? Mas serve para a vida quando vocês precisarem, vez por outra, encontrar um algoritmo defeituoso, ele funciona em alguns casos, em algum muito específico não. Então, quando eu sou uma invariante, eu tento provar que aquilo é sempre verdade, às vezes eu acho que não é em algum momento. E aí eu consigo encontrar meu bug. Tá bom? E aí, só para ajudar um pouco, vocês podem guardar, né, da matemática discreta. Então, por exemplo, né, se eu somo K, né, ou seja, aqui é K ou N que seja, né, N vezes, eu vou ter aproximadamente aí K de 1 até N, né? Aqui é que não vai diminuindo. Imagine que a cada interação, por exemplo, volta aqui. Aqui é de 0 até N e aqui fosse de 0 até N menos 1. Aí na segunda vez fosse de 0 até N, mais de 0 a N menos 2. De 0 até N e depois de 0 a N menos 3, né? Eu vou diminuindo ou aumentando de 0 até N ou de N até 0 o laço interno. Porque concorda aqui, por exemplo, que no bubble sort, se o N já está ordenado, eu não preciso vir até ele de novo, eu posso começar a parar no 5. Depois que o 5 está ordenado, não preciso ir até o 8 lá, até o N-1, eu posso ir do N-3. Então esse algoritmo aqui simplesmente poderia ser J igual a 0, J menor do que N menos I, tá? N menos I. E aí essa recorrência que tem aqui, é somatório de K, né,
com K começando em 1 até N. Isso quer dizer que eu vou ter N multiplicado por N mais 1 dividido por 2. Isso é a soma dos primeiros N números naturais, né? Que, se não me falha a memória, acho que foi Euler que descobriu lá. Então, aqui tem algumas recorrências padrões que ajudam e a gente vai entender como é que esses resultados se encaixam, né, nas classes assintóticas para a gente analisar se aquele algoritmo é quadrático. Por exemplo, um algoritmo que é n vezes n mais 1 dividido por 2. Ele é um algoritmo n, é um algoritmo n ao quadrado, é um algoritmo n ao quadrado mais alguma coisa, é um algoritmo n log n, porque tem um n ao quadrado, mas é dividido por 2, mas somado com outro n mais 2. Onde é que esse cara se encaixa? Isso é outra dificuldade que a gente encontra quando a gente faz essa contagem. Então, basicamente, se eu tenho uma operação n vezes, né, eu vou ter um resultado de n, ou seja, a busca linear, né? Eu tenho n elementos, para cada elemento eu faço uma operação. Então, eu vou fazer n vezes essa operação, vai dar n. Né? Se eu tiver uma constante qualquer, ou seja, eu não tenho n, mas eu faço um laço lá que eu estou fazendo um CPF. O CPF tem 11 dígitos e eu vou olhar para 1 milhão de pessoas. Então é o mesmo que fazer 1 milhão vezes 11, né? Ou seja, n vezes c. A constante 11, que é o comprimento do CPF, mas eu tenho n pessoas. E assim sucessivamente. Então, essas recorrências aqui são as mais comuns de aparecerem, de se terem. Mas caso não exista aqui, né, pela matemática discreta, vocês podem encontrar a forma fechada desse somatório, né, que nada mais é também do que pode ser escrito como como uma forma fechada. Eu acho que você faz isso pelo princípio da indução finita, tá? Quando você diz lá que 1 mais 2 mais 3 é igual a n vezes n mais 1 dividido por 2. Tá? Então vocês conseguem encontrar essas formas fechadas e, de fato, poder comparar agora qual é a complexidade desse algoritmo. Tá? Alguém, o Fierre quer perguntar uma coisa, o Felipe e Vinícius também que entraram pela metade já conseguiram se encontrar, ou tem algum ponto aí que eu possa elucidar pra gente seguir? Eu acho que deu bom. Acho que eu tô conseguindo entender alguma coisinha. É, A parte mais importante pra gente é essa de ver o tamanho da entrada e escolher um tipo de algoritmo que caiba ali, né? correto. Isso é definitivamente a coisa mais importante que vocês precisam guardar de hoje. E poder fazer essa associação entre o tamanho da entrada e o tempo que vai levar e o tempo que você tem, né, para poder executar aquilo. Eu vou voltar mais na frente ainda e vou falar dos algoritmos também. A gente está bem no início aqui. E aí eu vou falar das classes básicas de eficiência, né? Como eu já citei anteriormente, então a gente tem a classe 1 inteiro, que chama constante. Então, em geral, é o melhor caso, né, de vários algoritmos, né? Por exemplo, a lista que está no primeiro elemento, então a classe vai ser constante. Achei. Alguns algoritmos têm o melhor caso como essa classe, mas em geral pouquíssimos algoritmos, né, tendem a possuir essa classe de eficiência, né? Em geral, a maioria dos algoritmos eles tendem a crescer infinitamente conforme a entrada cresce infinitamente. Uma das poucas exceções que chega próximo disso é a hash table, e depende muito da função de hash, mas ela chega próximo de ser O de 1, né? Tem uma complexidade limite de constante, realmente. Mas ela consome bastante memória, né? Tudo tem uma troca. Então ela tem uma eficiência na velocidade, mas ela pode consumir bastante memória. A gente tem a logarítmica, né, que é representada pela função log n. E aí é basicamente quando você particiona, né, aquele espaço do problema por um fator constante. No caso da busca binária, por exemplo, é por um fator de 2. Né? E aí o que acontece? Raramente você vai ter um algoritmo de fator 3, fator 4.
né? E é um algoritmo que não pode ter que considerar todos os elementos. Então, por exemplo, tem uma grande uma grande discussão sobre um algoritmo de ordenação mais rápido que um algoritmo linear. Tem um algoritmo que ele ordena em tempo linear. A questão é que ele só funciona com inteiros de valor mínimo e máximo conhecido. Só que, olha a seguinte situação. Para eu ordenar um conjunto de elementos, hipoteticamente eu preciso saber pelo menos quem são todos esses elementos. Como é que eu posso ordenar um conjunto de elementos sem necessariamente olhar para todos eles, para que eu tenha certeza que ele está ordenado? Bom, não existe provas que existe e nem que não existe, tá? Mas é uma grande discussão se existe um algoritmo de ordenação mais rápido que o linear, porque é o que ele fala ali inicialmente, né? É um algoritmo logarítmico, ele não pode levar em conta, né, todas as entradas, né? Nem mesmo uma fração fixa, porque senão ele vai ter uma complexidade linear. O da busca binária, né, a gente consegue porque o algoritmo já está... Se o vetor já estiver ordenado, então eu tenho essa condição. Caso não esteja, a resposta é incorreta. É justamente por isso. O algoritmo linear, né, ele vê todos os elementos uma vez só do conjunto de dados, tipo uma música sequencial, como a gente viu. A linearística, na verdade, né, que é o n log n. Muitos algoritmos de divisão e conquista, né, como quicksort, mediasort, rapsort, tem casos médios e melhor caso e pior caso também nessa complexidade. Então, quando você faz lá o mediasort, né, você vai quebrando o vetor e aí gera uma árvore de vetores. No final você tem um elemento, cada elemento por si só está ordenado, então eu junto e ordeno, eu vou juntar log n vezes e eu vou fazer isso n vezes, que é para todos os elementos, né? No final, cada um, tipo assim, se eu tenho 10, eu dividi lá em partes de 3, aqui vai olhar 3, só que log de n vezes. Aí quando sobe, eu tenho um de 7, um de 6 e outro de 5, se for 11, por exemplo. Aí ele vai olhar aqui 6 e vai olhar mais 5. Quando ele subir, ele vai olhar todos os 11, só que as partes individuais já estão ordenadas, né? Então, na verdade, ele não vai olhar todos os 11, né? Ele vai pegar o inicial de cada um, vai colocando à medida que eles intercalando na ordem que já foi ordenado previamente lá. Bom, você sabe, o mediasort é tranquilo. Então ele ordena previamente num escopo menor e ele une de maneira linear, né? Só que linearmente ele faz isso logo em n vezes, porque ele quebrou nessa árvore aí por fator de 2. Então, muitos algoritmos de ordenação também, mas em geral de divisão e conquista, caem nessa complexidade. A gente vai ter os n quadrado, né, que são as quadráticas. Então, toda a matriz que eu percorro, dois laços alinhados baseado em n, tudo isso vai gerar quadrático. Cúbico, se eu tiver 3 laços alinhados, a gente costuma falar que se o limite, né, for de 0 a n, se eu tenho k laços alinhados, eu vou ter k elevado a n. Ou vou ter n elevado a k, perdão. Se eu tiver k laços de repetição alinhados, e todos eles são de 0 até n, eu vou ter n elevado a k, que é o número de laços na complexidade. Então, se eu tiver 5 laços, vai ser n a quinta. Se eu tiver 6 laços, vai ser n a sexta. E assim sucessivamente. Uma maneira bem rápida, assim, de se ter uma ideia, mais ou menos, da complexidade. Exponencial, quando eu gero todos os subconjuntos, né? Então, pode ser de base 2, pode ser de base 3, tá? Aquele caso da mochila que a gente viu na quarta-feira, acredito eu, é um caso exponencial. Por quê? Porque se eu faço só a função recursiva, ele vai gerar todas as possíveis combinações de itens da mochila, que nada mais é do que... Lembra que é máximo de uma função ou da outra função chamada. Quando eu faço essas duas execuções, né, se eu fizesse 3, ia ser 3 elevado a n. Se eu fizesse 4 chamadas naquela linha, ia ser 4 elevado a n. Vocês podem pegar isso um pouco da análise combinatória, né? Se eu jogo uma moeda, cara ou coroa.
para cada cara e coroa eu posso ter outra cara e coroa. E para cada cara e coroa eu posso ter outra cara e coroa. Então eu vou gerando esse subconjunto, que quando eu tenho duas opções, né, é 2 elevado a n. E o n fatorial vocês ainda não viram nenhum algoritmo que tenha essa complexidade ou trabalhe para reduzir essa complexidade. Mas vocês podem tirar exemplo dos arranjos na análise combinatória também, né? Então, você tem um arranjo, a ordem importa, o número de permutações de um conjunto é fatorial. Então, às vezes, eu tenho uma questão de quantas maneiras diferentes eu posso organizar fulaninho de forma que a altura do próximo não supere a do anterior. Aí você vai ter que trocar tudo ali. E isso possa, por exemplo, em uma posição eu posso criar várias rotações. Então, em vez de eu computar cada posição eu computo a primeira e rotaciono. Computo a segunda e já faço o cálculo de quantas vezes vai estar rotacionado. Então, assim, apesar do valor ser fatorial, eu não preciso calcular, né, em uma complexidade fatorial. Alguma dúvida aqui? Beleza. Aí a gente vai falar da análise assintótica. Né? Assintótica é aquilo que está limitado, e aí é onde a gente começa a juntar tudo, né? E aí a gente pode ter 3 classes para comparar, que é o Big O, o Big Theta e o Big Ômega, né? O Big porque são as letras maiúsculas. A gente vai começar pelo Big Ômega, tá? Então a gente diz que uma função t pertence a Big Ômega se t é limitada abaixo por alguma constante positiva multiplicada por g de n para todo n maior que n zero. Ou seja, existe um C1Gn que é maior ou igual a T de n, qualquer que seja n, maior ou igual a n0. O que significa tudo isso daqui? Tá? Então, Big Ômega é o seguinte, né? Essa função t aqui pode ser aquela n vezes n mais 1 dividido por 2. É uma função qualquer, pode ser n quadrado, n cubo. Ela vai estar limitada por outra. E aí eu sei que a partir de um n, que não importa qual é, todos os valores para t de n vão ser maiores do que g de n. E não importa se eu tiver que multiplicar uma constante para isso. Vou trazer um exemplo prático. Por exemplo, n ao cubo pertence a Big Ômega de n ao quadrado. Por quê? Porque partindo do valor zero, que não importa, podia ser 100, 1 milhão, o que importa é que exista algum. E se eu escolher uma constante 1, concorda que n ao cubo sempre é maior ou igual a n ao quadrado, qualquer que seja n maior ou igual a zero? É meio que trivial falar isso. N ao cubo é maior do que n ao quadrado. N ao cubo é n vezes n vezes n. N ao quadrado é n vezes n. Então, isso significa que uma função pertence ao conjunto Big Ômega da outra. Tá? Quer dizer que ela está limitada por baixo. Na prática, Big Ômega não é muito útil para a gente, porque a gente quer reduzir o tempo e a gente quer saber qual é o tempo máximo. Então, a gente consegue usar o Big Ômega para dizer, por exemplo, que aquela função não vai executar em menos do que isso. Ou seja, digamos que eu tenho uma função que vai rodar no servidor e ela vai consumir determinada quantidade de recurso. E eu preciso saber qual o mínimo de recurso que eu preciso para que aquilo possa ser executado lá. Aí o Big Ômega faria sentido, por exemplo, porque eu sei que não é menos do que isso. Então qualquer coisa com capacidade maior do que isso, igual a isso ou maior, já vai dar conta, né? Ou melhor, eu sei que qualquer máquina abaixo disso já não vai dar certo. Então se eu só puder contratar uma máquina que é abaixo disso, não vou fazer para quê? Então eu sei que eu preciso de algo mais. Eu sei que não vai ser factível em hipótese nenhuma, né? Dependendo também se meu N0 é muito grande, e vamos dizer que N é a carga de pessoas que está usando. Eu sei que um N até 10 mil pessoas está abaixo, mas eu encontrei um que vai passar depois. Então não vai ser para sempre, sabe? Eu estou falando aqui de uma máquina de servidor que é mais complexo do que um algoritmo isolado, mas só para dar uma ideia assim do porquê existe o Big Ômega, né? Tem suas aplicações, mas são poucas. Falando do Big Theta, né? O Big Theta, ele limita por cima e por baixo. Então eu vou ter uma função g de n e duas constantes positivas
que eu posso multiplicar por essa função, em que a minha função t de n vai estar no meio. Ela nem passa para cima, nem passa para baixo. Eu sei que não vai ser menos que isso, nem mais do que aquilo. Então, por exemplo, se eu tiver a função meio de n vezes n menos 1, e eu disser que ela é big θ de n ao quadrado, quer dizer que eu acho uma constante para n ao quadrado que ela é maior do que essa função, e eu consigo achar outra constante para n ao quadrado que é menor do que essa função, que a partir de um determinado n, de um determinado x, esse comportamento ele vai prevalecer. Aqui para trás, ó, pode ser que o t ele se torne menor, né? Aqui atrás o t ele se torne menor do que o C2g de n. Mas não tem problema. A questão é, eu vou encontrar um n em que essa imagem aqui, esse gráfico, né, a minha função ela vai estar limitada pelas duas. Se em algum momento isso acontece e é para sempre, tá tudo certo. Então, por exemplo, aqui, ó, para eu fazer isso eu teria que dizer que tem um C2n², que sempre é menor ou igual à minha função, que é sempre menor ou igual a um C1n², qualquer que seja um n. E se eu fizer C1 igual a meio e C2 igual a 1/4 e n igual a 2, isso vai ser sempre verdade. Então, por exemplo, ó, vamos fazer uma de cada vez. Aqui eu tenho n² dividido por 2 menos n dividido por 2. Se eu tiver meio de n², aí eu sei que n0 é 2, né? Então vai ser n0 a partir de 2. Era para eu pegar a partir daqui, mas vamos lá. Ó. Se eu tiver meio de n², e aqui eu tenho n² meio vezes, ou menos n dividido por 2. Concorda que meio de n² vai ser sempre maior do que meio de n² menos meio de n, qualquer que seja o n? Ora, por exemplo, eu tenho um n² menos n. Isso não vai ser sempre menor do que o n²? Porque n² é igual a n², mas eu sempre estou tirando alguma coisa desse n². Então, quando eu coloco meio aqui, por exemplo, essa inequação desse lado se torna verdade. Alex, aqui você falou meio, mas poderia ser 1? Poderia ser 2? Poderia, tanto faz, poderia ser infinito. Infinito não, né? Porque infinito não é número. Mas poderia ser 1 milhão, 100 mil, 1 bilhão, não importa. A questão é que às vezes eu não vou encontrar constante para isso. Porque e quanto menor a constante, menor é o meu intervalo que eu preciso percorrer para ver se essa inequação é verdade. Então, teoricamente, eu escolho sempre a menor constante que faz isso ser verdade e sempre o menor n0, para que facilite eu visualizar esse comportamento. Do mesmo lado aqui, ó, se eu pego n², meio de n² menos meio de n, e eu faço 1/4 de n, aí a gente pode fazer o seguinte, ó, se eu multiplicasse tudo por 2, aqui ia ficar meio de n e n² menos n, né? E aí eu poderia checar se n é 2, né? Então vai sobrar 2, aqui vai sobrar 4, 4 menos 2, 2, então 2 é menor ou igual a 2. Se eu testar 3, né? 3 vai ser 9, 4,5. 4,5 não. Vai dar 1,25. E aqui, se fosse 3, né? Ia ficar 9, 4,5, menos 3, 1,5. 1,5 é maior do que 1,25. Então, isso ia ser verdade, né? Vocês podem chegar no GeoGebra, por exemplo, substituir as constantes e plotar para vocês verem que esse comportamento sempre vai ser verdadeiro. Quando eu consigo achar esse C1 e esse C2, que é basicamente a solução dessa inequação, né? Eu posso dizer que a função do meio, né, que é o meu t, ela pertence a big θ de n², que é meu g de n. Então, assim, aqui
n ao quadrado sobre 2 menos n sobre 2. E aí, como é que eu sei onde é que ela tá? Eu sei que ela tá no meio de n ao quadrado, né? Ela não é nem o n ao quadrado, vai ficar gravado assim, isso. Ela não é nem o n ao quadrado, mas ela também não é abaixo do n ao quadrado. Ela é exatamente a mesma coisa que o n ao quadrado. Está na mesma taxa de crescimento. Tudo que vale para os n ao quadrado lá atrás vai continuar valendo para essa função aqui, que é mais complexa. Tá? E eu vou falar só do Big O, porque o Big O é o que importa pra gente, que é o que vocês vão usar, que é usado para descrever os piores casos também, em geral, não que não possa ser usado para outros. Então, por exemplo, quando a função pertence a Big O, ela está limitada acima. Então eu vou achar uma constante na minha função, né, do Big O, que sempre vai ser maior do que minha função que eu estou avaliando para um n inicial. Então, da mesma forma aqui, ó, se eu tenho 100n mais 5 e digo que pertence a n ao quadrado, será que isso é verdade? Bom, eu sei que 100n mais 5 é menor ou igual a 100n mais n, concorda? Quando n é maior ou igual a 5. Porque isso aqui vai ser 5, isso aqui vai ser igual, então vai ser sempre menor ou igual. Então, eu sei que 100n mais 5 é sempre menor ou igual a 101n. Até aí, beleza? Porque 100n mais n é 101n. Você consegue ver isso? Eu me perdi um pouco nesse cálculo. Você pode repetir, por favor? Aqui no caso eu quero saber se 100n mais 5 pertence a O de n ao quadrado, né? Então eu vou fazer uma suposição primeiro, porque eu estou fazendo uma suposição, né? É uma outra coisa que eu posso fazer. Aqui eu tenho 100n mais 5. Eu preciso, né, da minha definição lá atrás, ó, que eu tenha uma função, né, seja menor ou igual a uma constante multiplicada por outra, a partir de um n inicial. Então, se eu sei que 100n mais 5, eu tenho 100n mais 5. Então, eu sei que 100n mais 5 vai ser sempre menor ou igual a 100n mais n, quando n for maior ou igual a 5. Eu substituo 5 pela variável, e quando n for maior que 5, eu vou ter 100 vezes 5 mais 5. Eu vou ter 100 vezes 5 mais 5. Então, isso aqui vai ser sempre menor ou igual. No caso, vai ser sempre igual, né? Aqui. Então, vai ser sempre igual. É menor ou igual por causa da equação, mas vai ser sempre igual quando n é maior ou igual a 5. Se eu tenho 100 mais n não é 101n? Isso. Beleza. E aí, o que acontece? Se eu sei que 100n mais 5 é sempre menor ou igual a 101n, se eu multiplicar o lado direito de novo por n, isso não vai continuar sendo verdade, porque meu número da direita vai ser maior ainda? Sim, vai continuar sendo verdade. Qual é a função que eu queria saber se... ou qual é a classe que eu queria saber se a função 100n mais 5 pertencia? Não era n ao quadrado? Isso. Pronto. Eu já tenho n ao quadrado do lado direito, que é meu g de n. Quem é que está multiplicando g de n? 101. 101 é minha constante. E a partir de que valor isso se torna verdade? A partir do 5? Na verdade, aqui, se eu colocar... a partir do 5. Mas poderia ser 6, poderia ser 7, não importa. Só tem que ter um n0, que a partir daquilo se torna verdade. Mas eu fiz uma suposição aqui por comparação, e eu mantive minha equação o tempo todo verdade. Porque se eu somo, aqui é verdade. Se eu multipliquei de novo, eu estou crescendo mais ainda. Continua sendo verdade. E aí eu achei o meu n ao quadrado, que é a função que eu quero aplicar. Meu g de n. 101 que está multiplicando é a constante. E o n0 é o 5. Então eu achei um c e achei um n0. Quer dizer que essa função aqui, ela é O de n ao quadrado. O que isso quer dizer? Que ela nunca vai passar a complexidade de n ao quadrado. Claro que ela é O de n, né? Ela é O de n também. Ela nunca vai passar a complexidade linear. Mas aqui é só um exemplo para vocês verem um diferente processo também de como comparar essas funções. Vamos seguir. Já está acabando também, né? E aí eu vou falar sobre comparação de classes por limite, tá? Não é muito utilizado
no dia a dia, mas existe. É da onde vem as definições formais de fato. E aí o que acontece, né? E aí, da onde vocês costumam falar, né? Ah, pô, estudei cálculo 1, estudei cálculo 2, EDO, pra quê, né? É porque a gente costuma fazer as coisas de maneira intuitiva, mas a intuição, ela não nasceu sozinha. E, na verdade, ela nasceu sozinha, mas ela precisa ser provada. Então, por exemplo, quando eu faço a comparação, eu vou ter um limite entre T de N e G de N, os mesmos que a gente viu nos 3 casos, né? Com N tendendo a infinito. Então é um limite impróprio, né? E aí vai dar um dos 3 resultados, né? Se for 0, quer dizer que T tem uma taxa de crescimento menor do que G. Se der uma constante qualquer, quer dizer que T e G têm a mesma taxa de crescimento, ou seja, é Big Theta, né? Estão ali alteradas por uma constante. E se der infinito, quer dizer que T, né, tem uma ordem de crescimento maior do que G. Tá? No caso do zero aqui seria o Big O, né? O T é menor do que o G, então o G domina o T. Ou seja, o T tem que ser menor do que o G. Vamos pegar um caso de caso aqui, por exemplo. Esse limite aqui, que é o da função que a gente viu. N vezes N menos 1 dividido por N ao quadrado, né? E meio disso. O meio sai constante, né? Aqui limite eu posso fazer de várias formas. Eu posso cortar aqui. Aí vai sobrar N sobre N. Menos 1 sobre N, que é esse final. Eu posso aplicar L'Hopital em cima e embaixo. Então eu vou ter 2N 2N menos 1 dividido por 2N, que vai dar 1 menos 1 sobre N. Enfim, qualquer forma que vocês fizerem o limite aqui, vai passar e vai dar isso aqui. Quando, né, o limite da... Quando eu tenho uma variável, ela cresce infinitamente, esse valor tende a 0, então sobra 1, 1 vezes meio é meio. Ou seja, n ao quadrado e essa função que a gente vem avaliando tem a mesma classe de crescimento. Da mesma forma que a gente viu lá atrás, ó, no Big Theta. Então, essa definição de a gente achar um n zero e duas constantes, ela pode ser feita por conta do limite, porque vai dar sempre uma constante. E a constante deu meio. A constante que a gente acha lá resolvendo a equação, uma delas é meio. Então, entendam que, assim, não é porque a gente não usa, quer dizer, não é porque a gente não escreve que a gente não usa, tá? Então, esse é o caso que dá uma constante. Aqui a gente tem o limite de log n na base 2 dividido por raiz de n. Aplicando o L'Hopital vai dar o logaritmo de Euler na base 2 vezes 1 elevado a n sobre a raiz lá embaixo. Sai constante, Euler é constante, 2 é constante, né? Vai sobrar ali 2 log de Euler na base 2 e o limite, isso aqui tende a 0. E 0 vezes esse logaritmo dá 0. Ou seja, log n é menor do que raiz. A gente não falou de raiz lá. Tem complexidade de alguns algoritmos que são raiz também. Para primo, e eu acho que para sparse table, a gente consegue complexidade de raiz. Né? E logarítmico é menor do que de raiz. Raiz é maior do que linear, ou é menor do que linear, né? Mas é maior do que logarítmica. Então a gente consegue comparar. Por exemplo, se eu tiver uma função mais complexa aqui, estranha, né? Como é que eu sei se é maior ou menor? Aí eu aplico o limite. Se eu tiver na dúvida, não conseguir achar, não conseguir desenvolver, aplico o limite. O resultado vai dizer quem é maior e quem é menor. E aqui é o limite de Stirling, né? Que n fatorial com n tendendo infinito é aproximadamente a raiz de 2π n multiplicado por n dividido por e elevado a n. Isso aqui é a fórmula de Stirling. A gente desenvolvendo, a gente vai ter... o resultado vai dar infinito. Ou seja, fatorial cresce mais rápido do que exponencial, como a gente viu no quadro lá atrás. Então a gente também sabe conseguir avaliar qualquer função em relação a qualquer função e em que classe ela se encaixa. Se é a mesma, se é maior ou se é menor. Alguma dúvida até aí? Os limites vocês podem ver depois, Symbolab, enfim, eu só trouxe explicando o que de fato existe e de fato funciona.
E aí, para encerrar a aula, chegar mais pro fim da aula, e eu vi o problema aqui que o Pierre mandou, eu trouxe algumas complexidades, né? Então, complexidade de algoritmo de ordenação, né? O Pierre estava falando do insertion sort. No melhor caso, é até linear, mas no médio e no pior caso. O que é o médio caso? O médio caso, em geral, vai ser tudo que não é o melhor e nem o pior. Tá? Ou seja, a maior parte do algoritmo. Obviamente, alguns médios casos vão estar mais próximos do melhor, outros médios vão estar mais próximos do pior. Mas não vamos entrar nesse caso aqui. Mas aí o quicksort, né? O quicksort, ele no melhor e no médio é n log n, mas ó, no pior caso, ele ainda é n quadrado. Então, para maratona, vai de merge sort, que é o que C++ implementa por padrão, tá? Porque ele vai ser em qualquer caso n log n. Tem o repsort, que vocês não conhecem, o teamsort, né? É n log n. O teamsort é n log n também. Eu acho que é uma mistura do merge com outra coisa lá, enfim. A grande questão aqui, ó, é o repsort, que ele tem um complexo de espaço, que eu não falei muito, né? Mas tem um complexo de espaço de ordem 1. Por quê? Porque o repsort, ele ordena o vetor no próprio vetor. O merge sort, ele precisa criar, né, um novo vetor para poder fazer essa alocação. Então a complexidade de espaço é mais fácil do que a de tempo. Quanta memória eu usei, quanta variável eu aloquei, né? Uma matriz de inteiro que são 4 bytes, né? Que é 1000 por 1000, vai ser 1000 vezes 1000 vezes 4 bytes. O resultado disso aí vai ser a quantidade de memória alocada. Então assim, quando a gente... Por isso que eu não falei muito de complexidade de espaço, mas é isso. Às vezes se vocês pegaram o programa em C de vocês e alocarem uma matriz tipo 10.000 por 10.000, vai dar segmentation faults lá, porque provavelmente o SO está limitado à quantidade de memória que vocês podem alocar assim. Então tem limite, mas raramente, se você aplicar as técnicas corretas, a complexidade de espaço vai ser um problema, tá? Mas só para vocês entenderem mais ou menos também quando a gente fala de complexidade de espaço. Em alguns casos é mais complexo, mas isso fica para outra aula, né? Vamos ver selection. Exato, acho que eu vi algo. Qualquer coisa manda aí pra gente que o pessoal olha depois. Shell sort tem uma complexidade média que varia, não é nem fixa, tá? Então isso pode acontecer. A gente tem o count sort, que é O de n em todos os casos, tá? Esse depois eu vou passar para vocês, cai. Mas só funciona, mais uma vez, com inteiros e com um valor mínimo e máximo conhecido. Eu preciso saber qual é o valor mínimo que vai aparecer, o valor máximo que vai aparecer e poder alocar um vetor desse tamanho. Mas tem algoritmo de ordenação linear, né? Linear, com restrições especiais, tá bom? Deixa eu ver se eu botei para frente. Tá. Uma outra coisa que eu não falei aqui do Big O, tá? Se eu tiver Big O de n ao quadrado, falei diretamente, mas só vou chamar a atenção. A gente fez aqui, né? A gente descobriu que esse cara n ao quadrado menos n dividido por 2 pertence a n quadrado. Vou voltar no limite porque o limite vai deixar mais claro. Concorda que se for menos ou mais, indifere o valor desse limite? Quem tá bom em cálculo aí, quem acabou de fazer cálculo. Se eu botar mais aqui, esse limite vai ter um valor diferente? Estão na dúvida ou só tô esperando alguém responder? Calma, gente, não assusta não, velho. Não assusta não. Cara, não deveria responder isso. Perdão.
Exato. Então, tem infinito. Então, se eu botar mais, não vai fazer diferença. Mas, olha, se eu botasse mais aqui, o que aconteceria? Seria n ao quadrado mais n. 1/2 de n ao quadrado mais n. Mas não é por ter mais n que mudou. Continua sendo de complexidade n quadrado. Então, o Big O, né, e isso vale também para o Big Theta, para o Big Ômega, enfim, eu vou sempre considerar a maior complexidade, a maior função, a maior classe de função presente, ela vai dominar. Então, se eu tiver 5n ao quadrado mais 2n, mais 5n ao cubo, mais 2n ao quadrado, mais 1 trilhão n, esse 1 trilhão n, né, não quer dizer, entre aspas, nada. A complexidade vai ser n cubo, né, vai ser cúbica. Então, se for o polinômio, é o polinômio de maior grau. Se tiver um exponencial, né, a maior base. Então, se tiver 2 elevado a n mais 3 elevado a n, a complexidade é 3 elevado a n. Enfim, então a gente vai sempre considerar maior. Nesse ponto que eu falei 1 trilhão n, não é que a gente vai desconsiderar esse 1 trilhão, porque a gente chama constante, mas às vezes a constante é muito grande. Quando a constante é muito grande, às vezes ela interfere, tá? Então é preciso tomar cuidado também, mesmo que a classe seja menor, mas se a constante crescer muito, a gente pode ter um problema. Mas isso raramente é um problema na prática, tá? Eu só passei por isso acho que uma vez também, em que a constante deu um fator de 10 de diferença, e aí como já estava no limite, esse fator de 10 caiu para fora. Aí eu tive que arrumar. Tipo assim, o algoritmo estava passando ali em 10 a nona, 10 a oitava certinho. Usei uma constante um pouquinho grande, que multiplicou por 10. Eu caí em 10 a nona, entre 10 a 10. Aí saiu um pouquinho ali do tempo. E isso causou um problema. Mas se você está em 10 a terça, 10 a quarta e tem até 10 a nona, né, de operação para crescer, para bater o segundo, então a constante não vai afetar muito. Mas só para saber que existe também. Ficou claro isso daí da questão? A complexidade do algoritmo, ela é a maior complexidade, a maior classe de função presente ali, né? Por mais que tenha somado a várias outras. Pelo limite a gente vê que não faz diferença prática, né? Ficou claro esse ponto aí? Isso também é importante. Beleza. Eu não lembro se eu tenho... Se eu vou achar aqui... Por exemplo, tem n log n, tem raiz quadrada de log n mais n. Assim, às vezes vocês vão ver, conforme a gente for avançando, conforme vocês forem chegando mais perto da mundial, vocês vão ver umas complexidades meio estranhas assim, sabe? Tipo um monte de soma, raiz quadrada de n mais log do log de n mais n. Aí você vai ver, pô, mas qual é a complexidade se tem um monte de soma? Descarta tudo que é menor, vê qual é a maior classe, assume aquilo ali como seu Big O. Em geral vai dar certo. Bom, aí falei dos algoritmos, né? Estabilidade do algoritmo, só vou falar aqui porque para vocês saberem, isso a gente vai falar na aula de ordenação. Estabilidade é assim, ó. Eu tenho dois elementos de valor igual. Inicialmente eles têm índice diferente. O algoritmo estável preserva os índices. O algoritmo que não é estável, ele pode trocar a ordem. Ah, Alex, mas se é 5 e 5, importa se está no 3 ou no 4? Depende. Às vezes tem outras informações associadas. Então, assim, é um conjunto de jogadores que tem um nome, que tem um ID e tem um score. Quando eu faço a ordenação, João está em primeiro ou em segundo, faz diferença. Mesmo que João e Eduardo, os dois tenham pontuado 5. Então, o que é estável, mesmo depois de ordenar, João e Eduardo vai manter as posições originais, um em relação ao outro. O algoritmo que não é estável, eu não sei se eu vou trocar João e Eduardo. Imagina que é um pódio. Primeiro 6, o segundo 5, o terceiro 5. Eu só tenho essas informações. O algoritmo que não é estável pode trocar o terceiro com o segundo no pódio. O que é estável vai sempre manter eles no lugar que eles estão, apesar do valor que os representa serem iguais. Tá?
E aí só falando de estrutura de dados, né? Array tem acesso OD1, né? Porque basta eu colocar um índice. A busca é N, a inserção é N, a exclusão é N. Tem que percorrer para colocar no final, tem que percorrer para tirar aí. E eu posso tirar a remoção de um vetor, né? Em geral é a reordenação de todos os outros. Então eu preciso. Esse aqui é o caso médio, né? Vou falar aqui dos piores para não demorar muito. Pilha tem inserção, exclusão, né? Porque eu tiro do topo. Fila também. Listas simples e duplamente encadeadas, porque eu tenho a cauda e a cabeça, né? O head e o tail. Eu posso só ir colocando o nó para frente. Hash table não aplica, porque a hash table é imediato, né? Então teoricamente, na verdade não tem pior caso na hash table, a menos que eu diga que a função de hash é ruim, mas é outra coisa. A hash table tem os casos, né, de odd1, e ele fala assim, no pior caso é odd-n. Por quê? Porque minha função de hash não necessariamente é boa. Então se eu fizer uma função de hash com muita colisão, não sei se vocês fizeram hash table na disciplina de vocês, mas hash table você pode fazer uma hash que quando coincidir lá tem uma lista que você vai percorrer para saber qual daqueles valores que colidiu é de verdade, porque houve colisão, né? Dois valores para a mesma hash. Exato, valeu ali. E aí, se eu tiver uma função muito boa, né, cada um não vai haver colisão, então o acesso ali necessariamente a busca, a inserção, a exclusão, ela é odd1. Então tudo vai depender da função de hash. Árvore binária, né, eu tenho log_n. No pior caso vai ser linear, porque a árvore binária ela vai estar degenerada em uma lista, então vai cair para esse caso. E aqui algumas outras estruturas que vocês não viram em muitos detalhes. Não sei se hoje no algoritmo de Java vocês continuam implementando a AVL, né? A AVL ela tem uma vantagem na BST, porque a AVL é uma árvore. Vocês implementam em algoritmos 2 a AVL? Ou já parou de implementar? Não sei, né? Aí aqui eu já estou dando uma aula que às vezes acontece no mestrado, tem uma parte na graduação e bem rasa também, mas não é só para maratona isso, tá? Vocês vão pegando esses conhecimentos também para levar para a vida. É aqui que entra a engenharia, tá? Não é, se bem que é mais uma parte de ciência da computação, mas também na engenharia da computação. A gente não faz as coisas só por fazer, a gente sabe o que vai dar, projeta, faz e dá o resultado que espera. Tá fazendo ainda, PR, Guilherme. A VL tá preso. Exato, né? Tem que fazer as rotações. Então a VL, como ela insere, e na hora que ela insere, ela volta rotacionando, então ela faz isso em log_n e, em geral, ela está sempre balanceada, né? Alan Valesky, sei lá, o nome dos caras estranhos aí. E aí, beleza. Tem algumas B-tree, eu acho que essas, não sei se vocês viram, tá? Árvores B é utilizado para sistema de arquivos. Rubro-negras também não tem. Assim, eu acho a rubro-negra ela mais complexa, tá? Então, no final acaba sendo gosto aqui, porque a VL também não é muito mais simples de se implementar, né? Devido às rotações. Legal que ainda que vocês estão sendo traumatizados por AVL. Que bom que isso não saiu. Porque quando você vê a estrutura de dados, a AVL já é mais complexo, tá? Você vê que ele tem a melhor complexidade, né? Junto da rubro-negra e junto da B-tree, né? Então você vê que mesmo a KD-tree aqui tem caso ruim. A AVL não tem caso ruim. É tudo log_n e log_n é o melhor que a gente consegue hoje. Não tem nada muito menor do que log_n, a não ser por algumas constantes. Só para a gente dar um ponto aqui, muito obrigado a todos, espero que tenham gostado da aula, pratique os exercícios e até a próxima aula.